Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema, Turtle Relatos, a MSOL da Igreja. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Eu tinha entre 18 e 19 anos quando vivi essa experiência. Naquela época, eu era cristão e frequentava a igreja desde os 15 anos. Quem me segue no Twitter há anos sabe qual era a denominação, mas não cabe mencioná-la aqui. Posso, no entanto, dar algumas pistas. Era uma igreja bastante rígida, mas faziam vista grossa quando conveniente, com normas estritas de conduta, principalmente no que dizia respeito aos relacionamentos. Porém, nada disso impedia que muitas das garotas levassem uma espécie de vida dupla. Aos olhos da família e da comunidade, eram moças exemplares. Mas, fora dali, rodavam no carrossel. Sei disso porque algumas delas estudavam na mesma escola que eu. Claro, havia algumas que pareciam mais honestas, mas essas eram também extremamente hipergâmicas. Eu levava minha fé a sério. Participava de todos os treinamentos teológicos, palestras e cursos oferecidos pela igreja. Isso me trouxe certo destaque na comunidade, e minha dedicação era notada pelos mais velhos. Para um jovem como eu, que acreditava nas promessas e princípios que nos eram ensinados, essa atenção parecia um sinal de que eu estava no caminho certo. Mas logo percebi que as coisas não funcionavam exatamente como nos discursos. A hipergamia das garotas, honestas, não era direcionada apenas ao status dentro da igreja. Elas não se interessavam necessariamente por quem estava crescendo na comunidade, adquirindo conhecimento bíblico e demonstrando compromisso. O que pesava de verdade era a aparência e o status financeiro. Prova disso foi quando dois novatos entraram para a igreja e rapidamente chamaram a atenção de várias delas. Esses caras não tinham nenhum histórico dentro da comunidade, não haviam dedicado anos aos estudos e compromissos religiosos como outros membros antigos. Ainda assim, em poucos meses, já eram os preferidos. Eu e outros jovens que estávamos ali há mais tempo notamos o padrão, ainda que a maioria deles preferiam ignorar, enquanto muitos de nós nos esforçávamos para seguir os ensinamentos. Os novos rapazes, que claramente não tinham tanta devoção, se tornaram os favoritos. Eles tinham um diferencial, aparência acima da média e um ar de autoconfiança. Um deles dirigia um carro importado, algo que bastou para chamar a atenção da esmagadora maioria delas. No começo, tentei racionalizar aquilo. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez essas garotas realmente estivessem apenas impressionadas com a chegada de pessoas novas. Mas, conforme o tempo passou, percebi que não era bem assim. A preferência delas se mantinha, independentemente da postura desses caras dentro da igreja. Elas pareciam mais interessadas na embalagem do que no conteúdo. Um dos novatos, por exemplo, sequer disfarçava seu desinteresse pelas questões espirituais. Mal participava dos estudos, não demonstrava envolvimento nos eventos e, quando falava, era sempre com um tom de superioridade, como se estivesse ali apenas para cumprir tabela. Ainda assim, era tratado como alguém especial por muitas daquelas moças que, até então, se diziam comprometidas com valores diferentes. Enquanto isso, eu e outros jovens mais antigos víamos nossa dedicação sendo ignorada. Muitos de nós realmente acreditavam nos ensinamentos sobre construir um relacionamento baseado na fé e no respeito mútuo. Mas o que estávamos presenciando era o contrário. As preferências femininas seguiam um roteiro bem conhecido, mas que eu, naquela época, ainda não queria aceitar. Foi um período de desilusão. Comecei a me perguntar se eu estava realmente no caminho certo ou se estava apenas investindo meu tempo em algo que, no fim das contas, não fazia diferença. Eu via rapazes dedicados, que levavam a fé a sério, sendo preteridos por caras que nem sequer fingiam se importar. Aos poucos, fui percebendo que não adiantava seguir as regras à risca se as expectativas femininas não estavam alinhadas com aquilo que era pregado. Essa realidade se tornava ainda mais evidente quando eu conversava com algumas dessas garotas.
Muitas delas repetiam discursos prontos sobre esperar pelo homem de Deus, sobre a importância de ter princípios e de buscar alguém com valores. Mas, na prática, os escolhidos eram sempre os mais atraentes ou aqueles que tinham algo a oferecer financeiramente. A hipocrisia me incomodava. Durante muito tempo, tentei me convencer de que aquilo era apenas uma exceção, de que em algum momento eu encontraria alguém realmente compatível. Mas os meses foram passando, e o padrão se repetia. Vi amigos próximos passarem pela mesma frustração. Rapazes que seguiam todas as normas, que se esforçavam para serem bons parceiros, mas que, no final, eram ignorados em favor de caras que não tinham nenhum compromisso real com a fé. Foi quando comecei a questionar muitas coisas. O problema não era só a igreja, nem apenas aquelas garotas específicas. Era um padrão maior, algo que se repetia dentro e fora dos círculos religiosos. A ilusão de que, ser um bom homem, bastava para atrair uma boa parceira estava desmoronando diante dos meus olhos. Eu via isso não apenas dentro da igreja, mas também no ambiente escolar e em outros círculos sociais. Era como se existisse uma realidade oculta que ninguém falava abertamente. As mulheres escolhiam com base em critérios que iam muito além do discurso que repetiam. E, no fundo, era isso que determinava quem teria ou não sucesso no mercado de relacionamentos. A experiência me marcou profundamente. Foi um dos primeiros choques de realidade que me levaram a enxergar as coisas de outra forma. Passei a observar mais, a questionar mais e, principalmente, a não me iludir com promessas vazias. A partir dali, comecei um processo de desconstrução das crenças que me foram ensinadas sobre relacionamentos. Muitos anos depois, vejo essa fase como um aprendizado necessário. Se eu não tivesse vivido aquilo, talvez ainda estivesse tentando me encaixar em um modelo que não funciona. O tempo passou, os padrões se mantiveram e, hoje, entendo que a verdadeira liberdade está em reconhecer a realidade como ela é, sem tentar forçá-la a ser algo que nunca foi. Eu e alguns outros estávamos em destaque na comunidade. Meus discursos eram diretos e incisivos sobre temas como a imoralidade. Sempre trazia isso à tona, sem rodeios, sem suavizar a mensagem para agradar ou poupar sensibilidades. Isso incomodava muita gente, especialmente aqueles que levavam uma vida dupla. Desde as jovens que se diziam puras, mas fornicavam em segredo, até os casados que adulteravam sem peso na consciência. Todos esses começaram a se voltar contra mim. A hipocrisia era evidente, mas a própria organização fazia vista grossa. A estrutura da igreja dependia da manutenção da aparência, e questionar isso era uma ameaça ao funcionamento do sistema. Eu não me importava. Sempre dizia que, quando subia no púlpito, não era para jogar pétalas, mas sim espinhos. A verdade, por mais incômoda que fosse, precisava ser dita. O efeito foi imediato. Muitos dizimistas começaram a se afastar da congregação, pois meus discursos os incomodavam profundamente. Eles queriam uma fé confortável, uma religião que os absolvesse sem exigir mudanças. Mas eu não oferecia essa comodidade. Meu compromisso era com a verdade, não com o bolso da liderança. Isso, obviamente, atraiu a atenção dos líderes da igreja. A princípio, tentaram me aconselhar, pedindo para que eu pegasse leve, para que evitasse palavras tão duras. Eles argumentavam que a igreja precisava crescer e que meu radicalismo estava afastando as pessoas. Mas eu via de outra forma. Não devíamos medir nosso discurso pelo medo de perder seguidores. Se a verdade afugentava alguns, talvez fossem exatamente aqueles que não deveriam estar ali. Não acatei os pedidos para suavizar minha abordagem. Sempre acreditei que não devemos ser apenas bons ou maus, mas justos. Se você for bom demais, será humilhado e pisoteado. Se for mau, afastará aliados e criará inimizades desnecessárias. Mas sendo justo, afastará os falsos e manterá perto apenas aqueles que realmente valorizam a verdade. A perseguição contra mim se intensificou. Começaram a espalhar boatos, tentando manchar minha reputação. Diziam que eu não pregava por vocação, mas por vaidade. Que eu queria me exibir, que era arrogante.
Alguns chegaram a inventar histórias sobre minha vida pessoal, tentando me descredibilizar. Eu via tudo isso acontecendo e, no início, me revoltava. Como podiam agir assim? Como podiam se dizer pessoas de fé e, ao mesmo tempo, agir de maneira tão mesquinha? Mas com o tempo, percebi que essa era a reação natural de quem vive na mentira e não suporta ser exposto. A situação atingiu seu ápice quando os próprios líderes começaram a sugerir que eu desse um tempo, que talvez fosse melhor eu me afastar por um período. Não era uma sugestão inocente. Era um aviso. Eles queriam me tirar da posição que eu havia conquistado. Hoje, olho para trás sem arrependimentos. Se tivesse que passar por tudo isso novamente, faria da mesma forma. Porque no final, a integridade vale mais do que qualquer aprovação. Nesse momento, entendi que não havia mais espaço para mim ali. A instituição não queria verdadeiros pregadores. Queria administradores de uma crença domesticada, controlada, que não desafiasse ninguém. Meu papel dentro daquele sistema estava encerrado. O mais irônico foi ver, anos depois, alguns daqueles que me perseguiram enfrentando suas próprias quedas. A verdade tem um jeito peculiar de se impor. Aqueles que tentam abafá-la, cedo ou tarde, são expostos. Saí sem olhar para trás. Durante algum tempo, senti um vazio. Passei anos acreditando que estava ali por um propósito, que fazia parte de algo maior. Mas então percebi que a verdade não precisa de uma instituição para ser dita. A hipocrisia que testemunhei dentro daquela igreja não era um caso isolado. Era um reflexo do que acontece em todas as estruturas humanas que dependem da ilusão para se manter. O mesmo jogo de interesses, o mesmo medo da verdade, a mesma necessidade de preservar aparências. Com o tempo, entendi que minha saída foi um livramento. Permanecer ali teria sido um ato de conformismo. Eu teria que me moldar às expectativas deles, aprender a falar sem realmente dizer nada. Não mudei minhas convicções. Se antes eu acreditava que a verdade precisava ser dita, agora isso se tornou uma certeza inabalável. Não importa o quanto incomode, não importa o quanto custe. A verdade sempre valerá mais do que qualquer estrutura corrompida, e enquanto muitos ainda vivem tentando equilibrar suas máscaras, eu sigo leve, sem precisar carregar o peso da falsidade. Bom, os líderes começaram a se incomodar com meus discursos diretos. Segundo eles era agressivo e indigesto. Sempre que eu discursava, uma adúltera, e uma rodadinha saia da igreja. Nessa eles resolveram fazer uma ponte entre uma novata que estava grávida e eu. Me lembro do momento que percebi o quão ginocrata e corrupta é a igreja. Essa novata veio até mim acompanhada por 2 líderes. E eles propuseram eu começar a conversar com a novata, para ver a possibilidade de futuramente construir uma família. E assim mudar o meu discurso. Eu sempre dizia que eu não estava ali para jogar pétalas mas sim os espinhos, pois ninguém muda se não encarar os seus erros. Mas eles estavam mais preocupados com o abandono dos adulteras e das rodadinhas depois dos meus discursos. Nessa época eu já pensava, só aceitaria namoro santo, se a garota fosse intocada, do contrário não tinha por que tanta protetividade logo na minha vez. E se fosse MSOL era fora de cogitação. O líder veio com toda aquela conversa mole que não me lembro muito o que foi dito. Mas me lembro dele dizer que ninguém era perfeito por eu rejeitar a possibilidade de conversar com aquela MSOL no intuito de um hipotético relacionamento. Nessa conversa um dos líderes disse que José assumiu a responsabilidade por Maria que estava grávida do Salvador. A minha resposta foi coerente com a ocasião. Eu disse que não sou José, e aquela garota não engravidou por milagre, mas porque ela havia praticado atos libidinosos com alguém. E isso era problema dela e não meu. Tempo depois dessa conversa os próprios líderes resolveram me expulsar, e foi um livramento. Percebi alguns tempos depois o quão arraigada está a igreja, a instituição religiosa na Matrix, sendo um dos pilares de sustentação da Matrix junto à mídia e à política, mas isso é assunto para outra ocasião. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu!